Nós continuamos a escutar este capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, que é o discurso, por assim dizer, apostólico ou missionário em que Jesus, nós que já vimos a escutar isto há 2 semanas, escutámos o chamamento de Mateus, a semana passada o nome dos 12 apóstolos e as primeiras indicações que Jesus dá aos apóstolos para eles continuarem, ou para eles serem de facto enviados, terminando com aquela frase, todos nós sabemos, recebestes de graça, dai de graça. E hoje Jesus, no Evangelho, fala-nos de uma coisa que acontece aos cristãos e que, para a qual eles têm que estar preparados, que é a da perseguição, a da incompreensão, a do sofrimento. Não um sofrimento físico próprio, ou seja, de uma pessoa ficar doente, de uma pessoa ficar mais fragilizada, mas de um sofrimento que lhe pode advir do exterior, de fora. Este Evangelho de São Mateus foi escrito por volta do ano 80, 50 anos depois de Jesus ter ressuscitado. São Mateus escreve para cristãos que tinham vindo do judaísmo. Já muita gente começava a não saber a vida de Jesus. Os apóstolos muitos deles já tinham morrido. E então há esta necessidade de pôr por escrito a vida e a mensagem de Jesus. Sobretudo a mensagem, mas a mensagem ligada à vida. Mas já se vivia, naqueles anos 80, do primeiro século, já se vivia um bocadinho o que nós escutámos no Evangelho, a perseguição dos cristãos. Os cristãos já eram perseguidos. Aliás, nós sabemos, pela leitura dos Atos dos Apóstolos, Santo Estevão foi o primeiro a ser perseguido, poucos anos depois da ressurreição de Jesus, o primeiro a ser perseguido por causa de Jesus. Portanto, Jesus prepara os apóstolos para isto, para o sofrimento que advém de ser cristão. E eu gostava hoje, não vou falar tanto, mas vou ler 2 textos que me parecem importantes. Um deles com 2000 anos, escrito por volta do ano 70, uma carta de São Paulo, em que o próprio São Paulo se confronta com este sofrimento. Só para termos uma ideia do que é que o São Paulo sofreu por causa do Evangelho, por ser cristão. E através dele, temos muitos relatos, até ao século IV, temos muitos relatos chamados dos primeiros mártires cristãos, de gente, porque isto não é só dar um tiro ou cortar a cabeça, isto era fazer sofrer até morrer. Portanto, não é entrar numa igreja com uma bomba, morreu tudo, pronto, ninguém sofreu. Não, isto era fazê-los sofrer. Mesmo os relatos que nós temos do imperador Nero, que foi o que está na causa da morte do São Paulo, em que nós sabemos que, de uma vez, na Via Ápia, mandou queimar vivos 14 quilómetros de pessoas, de cristãos. Queimar vivos em postes, atavam-nos com ligaduras, punham uma resina para os queimar e lentamente a serem mortos. Portanto, isto não é fábulas. Isto aconteceu. Isto é da história. Portanto, isto não são coisas que os cristãos inventaram. Mas o que havia aqui presente são estes 3 não temais de Jesus. Não temam. Não tenham medo. E, sobretudo, aquelas 2 últimas não temais, que é não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. O Padre António Vieira dizia que nós, na nossa existência, temos 2 mortes. Uma morte que nós não temos maneira de a controlar, que é a morte biológica. Portanto, todos nós um dia vamos desta para melhor. Esta não conseguimos evitar. Mas depois diz o Padre António Vieira, mas há uma segunda morte que tu podes evitar, que é a morte da alma. Que é isto que Jesus dizia no Evangelho. Não tenham medo daqueles que vos podem matar o corpo, porque esses não podem matar a alma. Os únicos que podem matar a alma somos nós próprios, se negarmos Jesus, se não o declararmos nas várias circunstâncias da vida. Então, o primeiro texto é mesmo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, em que havia muita gente que se exibia de ser bons cristãos e fantásticos e cumpridores. Havia outros que o queriam deitar um bocadinho abaixo, porque ele tinha perseguido os cristãos e havia comunidades e cristãos que não o aceitavam assim tão bem nas comunidades.
E então, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vê-se, de certa maneira, obrigado a justificar, a puxar dos seus galardões para dizer que ele é cristão a sério e está do lado de Jesus. Então diz ele assim: eu sofri mais pelos trabalhos, mais pelas prisões, muito mais pelos açoites recebidos, pelos frequentes perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 golpes menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei e passei sobre o abismo 1 noite e 1 dia. Fiz caminhadas sem conta. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Suportei trabalhos e canseiras, repetidas vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E além do mais, a minha preocupação de cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Portanto, o que São Paulo viveu, que nos escreve aqui, mostra bem o seu amor a Jesus Cristo e o seu amor à igreja. Mas seria um erro nós pensarmos que o martírio é coisa do passado, que faz parte da nossa história. O Papa Francisco tem dito isto muitas vezes, que há mais cristãos a darem a vida por Jesus desde o ano 2000 até agora do que em todos os primeiros séculos cristãos. Porque hoje continua gente a ser perseguida e a dar a vida por Jesus e a não temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, e a declararem-se por Jesus Cristo. Saiu há uns meses um relatório sobre os cristãos oprimidos por causa da sua fé. O relatório diz respeito a 2020, 2022. O relatório é curtinho, porque é muito gráfico, só para que as pessoas tenham uma ideia do que significa a perseguição. Estes relatórios são feitos com base nos testemunhos das comunidades cristãs. Portanto, são as próprias comunidades cristãs que fazem chegar os relatos daquilo que sofrem nas suas comunidades cristãs. Eu gostava só de focar, muito brevemente, para termos noção, 2020, 2022, há 2 anos atrás, para cá, de como é que em certas zonas do mundo os cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Em todo o continente africano, os cristãos enfrentam a ameaça do crescente extremismo islamista. Portanto, islâmico. O grande problema em África é este, da perseguição dos cristãos por parte do extremismo do Islão. Os cristãos são assassinados por toda a África. As igrejas atacadas e as aldeias arrasadas. No Médio Oriente, os cristãos, que já são uma minoria, têm sofrido ataques às comunidades mais antigas do cristianismo para as fazer desaparecer. Por exemplo, no Paquistão, os cristãos são detidos injustamente com falsas acusações de blasfémia. As meninas cristãs, adolescentes, são raptadas, violadas e forçadas à conversão e a casar-se com homens de meia idade. Adolescentes cristãs. Também acontece isto no Egito e em Moçambique, por exemplo. Estes não são os únicos sítios onde isto acontece, são exemplos. Pois o relatório tem lá os países. Na Ásia, o problema da perseguição aos cristãos é o autoritarismo dos Estados, que restringem ou proíbem a possibilidade dos cristãos praticarem livremente a sua fé. Na China e na Coreia do Norte, os governos totalitários oprimem os fiéis, controlando cada um dos seus passos. Na Coreia do Norte, há cristãos assassinados. Mulheres cristãs grávidas obrigadas a abortar. Infanticídio e escravidão aos cristãos. Também na América Latina, mais recente agora, desde o ano passado, também na América Latina, este autoritarismo dos governos limitam a ação da Igreja. México, Chile, mas, por exemplo, na Nicarágua, além de prenderem bispos e padres, confiscaram recentemente as contas bancárias da Igreja Católica. A Igreja Católica na Nicarágua não tem dinheiro
para a sua ação pastoral. Foi roubado pelo Estado. Foram identificados igrejas profanadas, roubos, ameaças e discursos de ódio. Isto já em 2023 continua a acontecer. A confiscação das contas bancárias da Igreja Católica aconteceu há um mês atrás. Foram identificados atos de opressão contra membros do clero, bem como a proibição de manifestações públicas da fé, como procissões, a interrupção de serviços litúrgicos, interrompem as missas e mandam dispersar, intimidam os fiéis através do destacamento de forças policiais à volta das igrejas. E na Europa? Na Europa, felizmente, não há perseguição. Não temos sinais deste tipo de perseguição. Mas há uma tentativa de relativizar e de desvalorizar a fé. De privatizar a religião, de tentar que ela não entre no âmbito social. O problema não está, no caso da Europa, nos que perseguem. O problema está naqueles que consentem que isso aconteça. Os católicos e os cristãos da Europa ficam confortáveis em não falar da sua fé. Isto já não vem no relatório, isto já é a minha parte. Há uma demissão e uma concordância em fazer da religião uma coisa privada, uma coisa anónima. O que é que isto tem a ver connosco? Um cristão egoísta, que só pensa em si, vai dizer, bem, graças a Deus que isto não é connosco, está lá longe, não nos acontece a nós. Seria de uma extrema insensibilidade que cada um de nós hoje não saísse daqui comprometido, ao menos com a oração por estes nossos irmãos na fé, perseguidos por causa de Cristo. Há uma outra maneira de nós podermos reagir a tudo isto, que é o nosso compromisso sério em mostrarmos, através das nossas boas obras e, quando for preciso, também pela palavra, mostrarmos aos outros que somos de Cristo. E por isso o Evangelho tem aqui 3 frases que são muito importantes nisto. Primeiro, por 3 vezes Jesus diz aos discípulos, não tenham medo. Não ter medo de dizer que somos cristãos. O não ter medo significa também não ter vergonha de sermos cristãos. Não colaborarmos no anonimato da fé, na privatização da fé. Nós vamos vendo, graças a Deus, no meio social, no meio da política, pessoas que fazem opções também por causa da sua fé. Também por causa da sua fé. E não abdicam disso. Porque não querem fazer da religião uma coisa privada, uma coisa anónima. Portanto, não ter medo. Depois percebermos isto que Jesus nos diz, que é aqui uma injeção de bondade e de positivismo. Nós valemos muito aos olhos de Deus. Não valemos mais que um passarinho. Nós valemos mais que todos os passarinhos. Valemos muito aos olhos de Deus. E a nossa vida é preciosa aos olhos de Deus. Nós fomos resgatados, não com ouro, nem com prata, nem fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Vejam o grande amor de Deus para connosco. É o sangue de Jesus que nos resgatou. Vejam o amor. É isto. Valemos muito aos olhos de Deus. E depois, não negar a fé. O não declarar, nós sabemos isto até do exemplo prático dos impostos, não é? O não declarar é ocultar. Não declarou. Agora temos aí os problemas todos dos políticos que não declaram. O não declarar é ocultar. É esconder. E Jesus diz isto. Quem não me declarar, eu também não vou. Quem se andar a esconder da fé, quem me andar a esconder da sua vida, eu também não vou declarar diante do meu Pai que está nos céus. Não negar a fé. Combater esta indiferença que, como digo, nasce em nós, não nasce dos outros. Nasce em nós. Nós, para não sermos gozados porque vamos à missa, preferimos não dizer que vamos à missa. É errado. É errado. Nós, com medo de sermos julgados por uma boa ação, preferimos não fazer a boa ação.
É errado. Estamos a não declarar. Estamos a virar as costas. Estamos a omitir a nossa fé e aquele que nos move. Se nós não somos perseguidos, e graças a Deus não somos perseguidos, sejamos ao menos corajosos no testemunho da nossa fé. Há coisas pelas quais nós nos movemos só por causa de Jesus. Eu tenho dito isto várias vezes. Há coisas que o católico não pode fazer porque é de Jesus. Não pode roubar, não pode matar, não pode. Porquê? Porque sou cristão. Porque a minha fé em Jesus Cristo não me deixa fazer isto. Mas também o ser cristão obriga-me a fazer coisas. Eu tenho que ajudar quem precisa. Porquê? Porque sou cristão. Eu meto-me num voluntariado. Porquê? Não é por causa do humanismo e do altruísmo, não. Porque sou cristão. Porque sou cristão. A Associação João XIII que nós fundámos aqui foi fundada, não foi por causa de gente que não tinha que fazer ou gente que achava que tinha que dar o seu contributo para a sociedade. Não! Nasceu porque somos cristãos. E o nosso dever cristão obriga-nos a ir mais longe. Portanto, é isto que nós vamos pedir a Deus hoje. Se nós não somos perseguidos, sejamos ao menos corajosos. Não termos vergonha de dizermos que somos cristãos. Não termos vergonha, não ocultarmos a nossa fé, que tantas vezes podia ser mostrada nas palavras e nas obras. E, sobretudo, sermos solidários para com esta igreja que sofre. Que nenhum de nós, ouvindo isto, e se quiserem ir ler o relatório, podem ir ler o relatório. O relatório chama-se Relatório sobre os cristãos oprimidos por causa da sua fé. É isto. Relatórios precisos por causa da sua fé. 2020-2022. Cada um de nós que ouviu hoje algumas situações, que elas são muito mais e multiplicam-se, cada um de nós, ouvindo alguns resultados deste relatório, não fique indiferente ao sofrimento dos irmãos. Porque dizia São Paulo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Um cristão indiferente ao sofrimento dos cristãos perseguidos é um cristão morto, insensível, que não tem amor a Jesus Cristo e à sua causa. Sejamos corajosos e rezemos pelos cristãos perseguidos para que mantenham viva a sua fé. Que assim seja.